Tá gravando aí? Tá compartilhando a tela. Então, Tá gravando. tá gravando. Sejam bem-vindos aí. O objetivo da aula de hoje é falar de duas coisas que têm muito relação, né, com o técnico em petróleo e gás e com a nossa matéria hidráulica e pneumática, são as unidades de pressão, né? Claro que a gente pode falar só das unidades de pressão, o foco seria esse, né? Ainda como dentro daquele tema geral de unidades do sistema internacional, mas é interessante porque o assunto pressão, necessariamente, essa tela aí já mostra isso, a gente vai fugir do SI. Você vai falar, poxa, professor, você falou do SI, falou da importância do sistema internacional e agora vamos fugir? Sim, porque a prática do petróleo e gás tem ainda, e esse ainda é sublinho negrito itálico com letras grandes, ainda temos uma grande influência no setor de petróleo e gás dois países, duas economias grandes que iniciaram o assunto petróleo e gás no mundo, que foram e ainda são a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Então, a gente vai acabar falando um pouquinho de unidades de pressão que são filhotes da Inglaterra e dos Estados Unidos, enfim, usadas no mundo inteiro na área de petróleo e gás, tá? Então, o objetivo é falar das unidades de pressão, mas focando o uso disso no mundo do trabalho na área petroquímica. Então, esse primeiro manômetro aí, vocês já comentaram comigo por alto, ele mostra a unidade Pascal, na verdade é um múltiplo, está em kPa, né, em quilopascal, e está em PSI, que é libra por polegada quadrada, em inglês, isso aqui é pound, o S é square, escreve square, né, e aqui é inch, I-N-C-H. Então, pound square inch é libra por polegada quadrada, em inglês, a gente quer comentar isso à frente. E o Pascal, unidade no SI, tranquilo? Só essa visualização rápida do manômetro. Uma recordação, vocês sabem isso, denomina-se pressão na grandeza física que mede a força por unidade de área, vocês sabem isso, né? E o que a gente quer é algumas dessas unidades, né? Falar de algumas dessas unidades. No SI, né, o Pascal, P maiúsculo, A minúsculo, recordando, toda unidade que é nome do cientista, é com letra maiúscula. No Pascal, a pressão é a grandeza escalar definida como modo da força dividida por unidade. Esse é o conceito geral. E no SI, o Pascal equivale à aplicação de uma força em Newton sobre a área de 1 metro quadrado. Lembrando que o Newton é a unidade de força que está no SI, né? O Newton, vocês sabem, a gente reviu até naquelas aulas iniciais, me ajuda, né? O Newton seria a força, que é MA, a massa é em quilograma e a aceleração é o quê? Metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Sobre a área de 1 metro quadrado. Aqui um sistema, vamos ter dois sistemas, um que chamam MKS e um que chamam CGS. O MKS seria um sinônimo, chamam de acrônimo, né? Maiúsculo do metro, quilograma, segundo. É um sistema de unidades essencial que se originou do SI, né? É porque metro, quilograma e segundo estão no SI. Enquanto haja tendência de unificação internacional por meio do SI, o sistema CGS de unidades e outros ainda, bastante usados em várias áreas, e algumas razões de ordem lógica mantêm o uso deles, tá? Essa visão aí é bem sugestiva, né? Se você tiver para a sua fome, uma panela de pressão, né? Bem legal você tentar responder a você mesmo aí, por que que a panela de pressão é favorável a cozinhar o feijão mais rápido, por exemplo, né? E esse negocinho aí, essa fumacinha faz barulho, vocês sabem, né? Faz tss. Esse barulho parar de ocorrer com o fogo ligado, você sai correndo da cozinha que isso vai explodir, tá certo? Isso é um aliviador de pressão aí. No CGS, a gente tinha falado do MKS, no CGS é um sistema de unidades ou sistema dimensional, eles chamam de tipologia LMT. O que é isso? Comprimento, massa, tempo, né? Mas aí as unidades quais são? O centímetro, o grama e o segundo. Foi adotado no final
dos anos 1800, num congresso internacional de eletricidade, destacando, só uma questão histórica aí, que nessa época ainda não existia o SI, tá bom? Então, se quiserem. O DINA, né, tem a diferença ali de DINA, o DINA está no Brasil e Portugal, também representa a força, né, definida como a força necessária para provocar a aceleração de 1 centímetro por segundo quadrado em um corpo de massa igual a 1 grama, e equivale a 10 micronewtons. O símbolo da unidade, DYN, a gente lê DIN, é 1 grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Então, perceba que se pode fazer uma analogia disso daqui com o sistema MKS, né? No sistema MKS seria o quê? 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, né? E aqui trocou o quilograma por grama e o metro por centímetro, tá bom? Me interrompam se quiserem aí, gente. Isso aqui é uma unidade um pouco diferente, mas faz referência ao CGS, também o ERG, é uma unidade de energia ou de trabalho no sistema de unidade centímetro, grama, segundo, que a gente acabou de falar. Etimologicamente, o que é isso aí, gente? A origem da palavra, né? Ela se origina no grego ergon, que significa trabalho. Esse prefixo ergon aparece em ergonomia. Ergonomia é exatamente o estudo das relações de trabalho que possam, por exemplo, impactar em doenças profissionais, né? Mas ergon é trabalho, daí teria abreviado erg ali. O impacto gerado a partir da colisão de um pequeno mosquito com a parede, isso é uma curiosidade, aproximadamente de 1 erg. É uma unidade bastante pequena, daí ter puxado esse papo do mosquito, né, que equivale a 1 grama vezes o centímetro por segundo ao quadrado. 1 grama, centímetro quadrado, segundo ao quadrado. E aí ainda uma relação aí de que o 1 erg, né, é igual a 1 vezes 10 a menos 7 joules. Esse negocinho aqui atrapalha a gente. Deixando escondido aqui. Tá bom, gente? Posso seguir? Pode sim, professor. Seguiu. Aqui 2 conceitos importantes, porque a gente iniciou a aula com aquele manômetro, né? Então, aquela leitura que você faz naquele relógio chamado manômetro, né? Aquela aparelho que parece um relógio, pode ter ali a gente viu, a gente visualizou, tinha 2, enfim, a pressão que você visualmente ler ali, ela vai ser chamada pressão manométrica, né? E, enfim, a gente quer conceituar dois tipos de pressão, que é uma questão de conceito mesmo, né? Mas importantíssimos. Então, pressão absoluta como sinônimo de pressão total. O que seria pressão absoluta ou pressão total? Seria a soma da pressão que você leu no manômetro, tem por isso o nome de pressão manométrica, com a pressão atmosférica, né? Percebem, não se pode esquecer, gente, estando dentro do laboratório ou ao tempo, né, o manômetro, você tem ali incidindo o peso da coluna de ar, que a gente chama de pressão atmosférica. A pressão total é aquela que você leu, manométrica, mais atmosférica. Pressão relativa seria só a pressão manométrica. É a pressão indicada nos manômetros, geralmente utilizada nas escalas daqueles aparelhinhos lá. Então, a pressão absoluta é obtida somando a pressão do manômetro com a pressão atmosférica, ok, gente? Importante esse conceito, eu já vi ele sendo cobrado em processos seletivos, em provas aí. Esse conceito é muito útil para quem é da área de petróleo e gás, que é a pressão de vapor. A rigor é um conceito da fisicoquímica que eu tentei com essas imagens aqui facilitar. O que eu quis mostrar nessa imagem, gente? Você teria poderia ser uma solução aqui, ou uma mistura de solventes orgânicos, enfim, eu estou mostrando que alguns, eu concentrei, né, nesse trecho de baixo aqui, um suposto estado líquido, né, em que as moléculas estão mais fáceis, e essas setas com as bolinhas azuis aqui, dizendo que algumas moléculas dessas que estariam no estado líquido fogem aqui, ó, saem, né, se desprendem do estado líquido, é isso que eu quis expressar com essa imagem, né, para chegar à explicação desse conceito de pressão de vapor. E agora uma tentativa de descrever sobre esse conceito. Então, a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Então, voltando lá, como assim líquido que deu origem?
essas bolinhas azuis aqui, elas estavam na parte inferior, que é o líquido. Mas algumas delas escapam para a área aqui, que seria o vapor ou gás, eu não estou diferenciando vapor de gás aí. Tá? Enfim, essas moléculas que saíram, que fugiram do estado líquido, é o que a gente comentou aqui. Né? Então, a pressão exercida quando o vapor, quando ele está em equilíbrio dinâmico com o líquido que lhe deu origem, ou seja, aquelas moléculas que saíram do líquido. Né? A quantidade de líquido que evapora. A gente está falando de evaporação do líquido. Quando a quantidade do líquido que evapora é a mesma quantidade que se condensa. Como assim, gente? Eu estou dizendo que tem moléculas que estão no estado líquido e passam para cá, né? Começa a encher de moléculas aqui. Principalmente se a gente tiver com o fogo ligado aqui, se a temperatura desse líquido estiver aumentando, o que acontece? Cada vez mais moléculas do estado líquido passam para o estado vapor. E aí começa a aumentar a quantidade de moléculas aqui. Na medida em que aumenta essa quantidade de moléculas aqui, algumas começam a retornar para o estado líquido. Enfim, a gente passa a ter uma situação em que moléculas do estado líquido passam para o vapor e vice-versa. Ok? Voltando lá na definição. A pressão de vapor é uma propriedade física que depende do valor da temperatura. Então, claro, né, se você aumenta a temperatura, mais moléculas passam daqui para cá, do líquido para o vapor. A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. Importante isso aí para vocês, ó. Quanto maior for a sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido. O que é volátil, gente? É um nome bonitinho para aquilo que evapora fácil. Então, quanto maior a pressão, mais volátil o líquido e menor sua temperatura de ebulição relativamente a outros líquidos. Deixa eu parar aqui e perguntar a vocês. Então, por exemplo, num exercício oral rápido aqui, quem você acha que é mais volátil? Quem evapora mais fácil numa determinada temperatura? Água ou álcool? Água. Evapora mais fácil, você acha? Você acha Peraí. isso? Pensa. Na verdade, sei lá, acho que de acordo com a molécula Não, um copo d'água, um copo de etanol. de etanol, acho que é água. Ah, não, o etanol evapora mais rápido. O etanol, como é que você vê isso? No Google, por exemplo, se a gente fosse pesquisar lá, eu não lembro de cabeça, tá? Mas o ponto de ebulição do etanol é perto de 70 graus, tá? E da água, você sabe, nível do mar, pelo menos 100 graus. Isso Então, aí. essa é a ideia dessa observação aí, ó. Vou jogar um terceiro, e a acetona você sabe que evapora bem rápido, né? Então, se tivéssemos água, etanol e acetona num copo, num laboratório, na mesma temperatura, no mesmo volume, qual daqueles volumes desaparece primeiro? A acetona. Então, a acetona teria pressão de vapor maior que o álcool, e o álcool maior que a água, tá? Em geral, gente, os líquidos orgânicos têm pressão de vapor alta. Se você quiser pensar em forças intermoleculares, recordando quais são as três: ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Van der Waals é típica de compostos apolares. Leia-se hidrocarbonetos, que é o mundo de trabalho de vocês. Tá? Então, os hidrocarbonetos, a princípio, têm elevada pressão de vapor. Por isso que a gente quer falar das unidades de pressão. Tá bom? Perguntas aí? Eu volto a falar disso, Nenhuma, tá? professor. Mais à frente, com certeza. Então, continuando aqui, ó, isso é uma imagem do Torricelli, uma experiência que ele fez. Aqui tem um copo, né? Como se fosse um becherzinho. Ele pegou um tubo aqui, de vidro, e colocou mercúrio dentro do tubo. O tubo estava virado ao contrário. E aí ele botou um pouco de mercúrio nessa bacia, ou nessa cuba, nesse becher, e emborcou o tubo aqui dentro da bacia. Aqui embaixo, né? Aberto. Né? E aí o mercúrio desceu aqui dentro, o mercúrio estava até lá, né? O mercúrio desceu esse pouquinho aqui e parou de descer, e ficou nessa situação. E aí ele disse que essa parada do líquido em descer é porque aqui na vertical, pense numa seta aqui desenhada na vertical. Dá para me mostrar o ponteiro aqui.
Não, não queria isso, não. Eu queria isso aqui, ó. Uma caneta, né? Se eu desenhar uma seta aqui, ó, eu estou dizendo que aqui existe, essa seta seria o quê? Ela existe aqui também. Seria uma pressão atmosférica que está agindo, né, em cima desse mercúrio que está aqui. Essa pressão, ela acaba que impede esse mercúrio aqui de continuar descendo. Então, essa foto revela uma situação de equilíbrio entre a pressão do mercúrio que está dentro desse tubo aqui, que parou de descer, por quê? Porque aqui tem uma coluna de ar que é por causa do peso de ar que está aqui, chamada pressão atmosférica, tá bom? Deixa eu retornar ao slide. Como é que eu retorno do slide aqui? Ó? Descartar. E eu fui para cá, é? Vou retornar ao slide. Vocês entenderam aquela imagem lá? Ou da experiência do Torricelli? Estávamos aqui, ó. Essa imagem. Ok? Tranquilo aí, gente? E aí, isso aqui está dizendo um pouquinho dele, né? 1643, ó, o cara fez isso, né? Criou um barômetro de mercúrio. Barômetro consistia em mergulhar um tubo de vidro, aquele da imagem, contendo mercúrio, fechado em apenas uma das extremidades. Ele está fechado aonde? Ele está fechado só em cima, tá? Deixa eu botar o ponteiro, o computador laser. Ele está fechado só aqui, tá? Embaixo aqui ele está aberto. Então, o líquido dentro do tubo subia ou descia conforme a pressão atmosférica, mostrando que a coluna de mercúrio é proporcional a ela. Daí eu estou falando isso porque essa é a origem, você ouve falar em milímetros de mercúrio, não ouve? Você já viu, talvez nos seus estudos aí, que a pressão atmosférica é o quê? 760 milímetros de Hg. O que é esse 760 milímetros? Se você converter isso para centímetros, gente, dá 76 centímetros. É essa altura aqui, 76 centímetros é o quê? É o tamanho do braço nosso, talvez, da perna nossa. Né? Se você botar isso numa bancada, é essa altura aqui. O Torricelli fez isso numa bancada com mercúrio. Se fizer isso com água, gente, vai precisar de um vidro muito alto e dá muito perto de 10 metros de altura para equilibrar a água aí, né? Um experimento assemelhado a esse. Tá? Então, ele usou o mercúrio e viu que no mundo inteiro, depois cientistas repetiram isso. No nível do mar, forma-se essa coluna aí de 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio, e isso passou a ser chamado de 1 atm, tá bom? Vocês já ouviram falar disso? Sim, né? Aqui, gente, aquela mesma figura, né? Aqui com quase uma foto, um desenho da experiência de Torricelli, aqui numa visão mais esquemática, tá? Claro, melhor mostrado, né? Então, perceba que aqui, a princípio, isso aqui estava virado para cima, né? Se você coloca o dedo, fecha ele, vem com ele, emborca ele aqui nessa bacia. E aí, olha lá, essas setas em verde apontando para baixo seriam o quê? A pressão atmosférica. Né? Essa pressão aqui acaba que empurra esse líquido a voltar. Só que aqui tem um vácuo que faz uma pressão aqui, enfim, existe uma igualdade de pressões. E essa altura aqui tem a ver com o peso do ar aqui. Se esse peso, se essa seta verde tivesse um peso maior do que tem, esse líquido subiria aqui dentro, ok, gente? E aí ia formar uma coluna mais alta. Se a pressão do ar aqui, se essa seta verde fosse menor, esse líquido podia o quê? Esbordar aqui, né? E cair para fora do recipiente com mercúrio. Tá bom, gente? E espero ter explicado essa imagem aí. Se vocês querem falar alguma coisa, se quiserem, eu volto aqui. O termo atmosfera, ATM, refere-se à unidade de pressão. Esta unidade é reconhecida, mas não recomendada, por não pertencer ao SI. Qual que pertence ao SI, já falamos? O Pascal, tá? É Newton por metro quadrado, está dito aí.
Apesar da recomendação, a persistência na utilização dessa unidade vem da facilidade de conversão para metros. Isso aqui que eu falei, ó. Uma atmosfera é aproximadamente 10 metros coluna d'água. Né? Isso é útil, para, por exemplo, para a indústria da construção civil, para projetar a caixa d'água na sua residência, mas, enfim, tudo isso surgiu lá do Torricelli, na experiência dele. Tá bom? Isso tudo é para falar para vocês do porquê do nome da unidade 760 milímetros de Hg. Uma outra unidade que a gente vê no trabalho aí, gente, em petroquímica, é o bar, né? Porque bar pensa que é o botequim. Vontade de ir no botequim, isso é imagem. Quem gostar de um cafezinho, no botequim, de um drink, de um bate-papo com os amigos, o bar não é o nosso botequim. O que é o bar? Bares, está escrito com Y aqui, ó, em grego significa peso, né? Então, o bar, BAR, é uma unidade de pressão e equivale exatamente a 10 à quinta. 10 à quinta é 1 com 5 zeros pascais. Este valor de pressão é muito próximo ao da pressão atmosférica padrão, tem um outro valor por questões de conversão aí, mas arredondando 100 mil pascais. Enfim, a unidade muito usada, gente, na área petroquímica, foi o início da aula, aquele manômetro lá. A abreviação PSI é pound, né? Force, né? Força, pound, por polegada quadrada, o quadrado em inglês, esse square aqui, inch é polegada. Cujo símbolo também pode ser escrito, cuidado, que isso é sinônimo de PSI, né? Libra-força por inch ao quadrado, que é polegada quadrada. É a pressão resultante da força em libra-força aplicada a uma área de 1 polegada quadrada. Como disse a vocês, herança das unidades inglesas de medição, no caso aí de medição de força de pressão. E influência, né, da indústria inglesa e americana, isso na área de petróleo e gás é muito forte. Enfim, o sistema internacional de unidades vai substituindo essas unidades inglesas aos poucos, mas nunca substituiu completamente. Um quadro de conversões, gente, claro, não há nenhuma necessidade de você decorar isso, é mais importante você ter noção dos conceitos que eu falei para você entender, né, o porquê dessas unidades. E aqui eu achei interessante, achei isso no Google aí, algumas unidades, né, de pressão e os lugares, né, em que elas são mais utilizadas, tá bom? E eu acho que foi a última, transparência foi. Então, eu deixo vocês à vontade para alguma fala aí. A gente está compartilhando tela ainda, né? Sim, estamos sim. Eu vou interromper a gravação, só para ficar menorzinho.